A lista para falar sobre ele é extensa. Carlos Aires Brito é jurista, advogado, conferencista, professor, poeta. Autor de mais de uma dezena de livros, é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Sergipana de Letras. Aires Brito foi ministro do Supremo Tribunal Federal entre 2003 e 2012 e presidiu o STF e o Conselho Nacional de Justiça naquele último ano de atuação na Suprema Corte. Deixou a magistratura aos 70 anos por aposentadoria compulsória, mas fez história com seus votos. A proximidade com as artes lhe rendeu entre os pares o título de poeta de toga. Nesta conversa, ele fala sobre justiça, cenário eleitoral e se aprofunda nos versos que compartilha pelas redes sociais para refletir sobre a vida e a sociedade atual. Ministro Carlos Aires Brito, que bom poder conversar com o senhor. Eu retribuo com toda a sinceridade o elogio. Que bom a gente trocar umas ideias. Não é? Falar de arte. Pois é, falar de arte, que aliás a poesia acompanha o senhor a vida inteira. Até nos momentos dos votos mais difíceis. É verdade. Eu fazia uma referência a palavras poeticamente conectadas, né, para impactar o conteúdo técnico dos meus votos. Por exemplo, eu queria preservar uma área de mata, uma reserva florestal em Mato Grosso. E eu me lembro que eu disse: senhores ministros, as matas virgens são as que mais procriam. E não é verdade? As matas virgens são as que mais procriam. É preciso preservar as matas. E nós temos o mau hábito, não é, de predar o trânsito, de predar o meio ambiente, de predar o erário, o tesouro, de predar as instituições. Autoridades que se apoderam das instituições para se empoderar individualmente. Então, essa nossa Constituição, que está fazendo 30 anos, ela insiste lucidamente em preservar as instituições dessas tentativas de apoderamento pelos predadores. Daí, Brecht, o alemão, o poeta, dramaturgo, haver dito: triste de um povo que precisa de heróis. E Rui Barbosa, antes de Brecht, disse: Rui Barbosa, salvação sim, salvadores não. Então, povo civilizado, povo juridicamente amadurecido, é o que gravita em torno de instituições e não de pessoas. Mas o senhor vê alguma ameaça às instituições? Vejo. O brasileiro tem esse viés, esse desvio de colocar as instituições debaixo do braço, né, e roubar a cena delas. Eu me preocupo, eu acho que a democracia é exatamente isso, é o melhor arquiteto, é o melhor engenheiro. Democracia é o melhor mestre de obras, no sentido, não é, de arquitetar as instituições. Porque as instituições são o reino da impessoalidade, o reino da permanência, o reino da objetividade. Certa vez o senhor disse que a Constituição é que é ativista, não o judiciário. Excelente lembrança sua. Eu disse exatamente isso. Não é o judiciário que tem sido ativista. Ativista é a Constituição, que está, não é, transformando a realidade brasileira qualitativamente. E estão falando aí em nova Constituinte, ministro. Como é que o senhor avalia isso? Isso que não é previsto, inclusive, na própria Constituição. Não. Eu tremo nas bases. Nenhuma Constituição
que se dê ao respeito, dispõe sobre os seus próprios funerais. Nenhuma Constituição quer se prometer ao túmulo, absolutamente. Não é? Daí, Ulisses Guimarães dizer, no dia 5 de outubro de 1988, o seguinte: nunca mais a Assembleia, nunca mais o plenário do Congresso Nacional, nunca mais o plenário do Congresso Nacional sirva de espaço, de base, de deliberação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Ele queria uma Constituinte definitiva. E os povos desenvolvidos fazem assim. Por exemplo, a Constituição norte-americana é de 1787. A francesa é de 1973. A italiana é de 1947, olha. A japonesa é de 1947, a alemã 1949, a portuguesa 1976, a espanhola de 1978. Ninguém quer trocar de sua Constituição, não. Por que no Brasil tem essa sanha de alteração? Isso mesmo. Tantas PECs? É uma espécie de complexo de inferioridade, viu? Como diria Nelson Rodrigues. A gente é feliz juridicamente e não sabe disso. Vai mexer na Constituição e vai ter que olhar para trás e dizer: eu era feliz e não sabia. A nossa Constituição é civilizada. Ela, se a gente for analisar título por título, capítulo por capítulo da Constituição, o todo sistêmico da Constituição, a gente se entusiasma, diz que Constituição boa. Não é? Eu é que não tenho sabido entender a grandeza da Constituição. É isso que cada brasileiro precisa dizer de si para si. Ministro, eu tinha dito, a gente vai fazer, o senhor já começou dizendo assim, vamos falar de arte, vamos falar de poesia. Eu vou fazer uma conversa meio diferente aqui, pegar até os óculos para aproveitar esse ponto que o senhor fala. Tem um poema do senhor, eu separei vários livros aqui seus. E tem um deles, esse aqui tem uma ótima, eu já abri nela aqui que eu tinha marcado: a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Pois é, e não é mesmo materialmente, substancialmente, substantivamente. Esse é o maior de todos os direitos fundamentais, a liberdade de expressão. Você sair da sua subjetividade, do plano do pensamento, do acesso à informação, da reflexão, dos conceitos, da criação artística. Você sair de dentro de si para o mundo circundante com toda a liberdade. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, diz a Constituição no artigo 5º, inciso 9º, e indica os conteúdos dessa liberdade de expressão. Científico, artístico, de comunicação, e tem outro, ver se me lembro, comunicação científica, intelectual, artística e de comunicação. E o senhor falou disso, inclusive, uma dessas frases, na votação, lá no questionamento da lei de imprensa. Exato. Né? Agora, votos eram muita poesia, instrumentalmente, o maior de todos os direitos é bater as portas do judiciário, acessar o judiciário com toda a liberdade. Porque esse poder judiciário, à luz da Constituição, ele é tecnicamente autônomo, politicamente independente, não é? Atua debaixo de toda transparência, é o poder desnudo, é o poder de reverência ao sol a pino e não de reverência ao bastidor, à coxia, ao camarim. O acesso ao judiciário, instrumentalmente, é o maior de todos os direitos. Agora, ministro, de toda forma, qual é a avaliação, então, do senhor de ver que o Supremo, que a gente tem ali como aquele que é o guardião da Constituição, termina por esse direito mesmo, chegando casos ali de roubo de chinelo? Esses eram casos que realmente precisariam chegar até o Supremo? Em rigor, não. Mas é que a plena compreensão, o pleno entendimento, né, de que está à altura das decisões do Supremo e daquilo que bem pode passar ao largo da instância suprema do país, isso vem com o tempo. De todo modo, já há um entendimento maravilhoso de que o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do sistema de justiça. Então, aos poucos, o Supremo vai sendo encarado como Supremo porque está no topo. Supremo está no topo, na fronde, no teto.
do sistema de justiça, do Poder Judiciário, assim como o Poder Judiciário está no teto do sistema de justiça. Mas não é só. O Supremo, além de supremo, por ser o poder mais alto jurisdicionalmente, é extremo. O que é o poder extremo? O que fala por último, o que decide por último. Não é nenhuma outra instância administrativa de poder, nenhum. A instância extrema que dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Nós já chegamos a esse entendimento civilizado das coisas. Ministro, eu imagino o que é essa sensação de tamanho poder deve provocar em vocês, mas o senhor vai me responder sobre isso daqui a pouquinho. É no próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o jurista ministro Carlos Aires Brito. Ministro, o senhor falava no bloco anterior sobre o poder supremo do STF. E extremo. E extremo. Qual é o sentimento, hein, ministro, de ter esse poder todo nas mãos, decidindo vidas, destinos ali? Não é motivo de envaidecimento no plano pessoal, nem mesmo corporativo. É o poder que suscita no judiciário imediatamente e no Supremo com mediatidade uma responsabilidade enorme. O Supremo não pode falhar. Não é o poder de errar por último. É o poder e o dever e a responsabilidade de acertar por último. E o Supremo mais e mais trabalha com vocês, jornalistas, nos calcanhares dele, Supremo, né? Os membros da comunidade jurídica, todos ali, nos calcanhares do Supremo, cobrando coerência, fundamentação técnica, publicidade das coisas. Na proposta de conversa aqui de explorar os seus poemas, tem um poema seu que é o Holismo. Olha a minha ousadia, tentar recitar o seu poema. Vamos. Olha a minha ousadia. O mundo vai mudar de vez, vai ser a própria vez do mundo, quando a verdade de que tudo é um se tornar lugar comum. Pois é. Isso evitaria o radicalismo. Já evitaria o radicalismo. A verdade de que tudo é um precisa se tornar lugar comum. A visão holista é esférica. E numa esfera, numa circunferência, estão todos os ângulos de análise de qualquer tema. Olha, Einstein dizia, né? Quando a mente humana se abre para uma nova ideia, o absoluta unidade, impossível voltar ao tamanho inicial. E ele era tão corajoso, Einstein, fugia da caixa, do lugar comum, ele pensava fora da caixa, que chegava a dizer, se a ideia científica não for absurda no ponto de partida, é porque não tem futuro. Não é bonito isso? A única questão fechada de cada um de nós é a abertura para o novo. A única questão fechada é a abertura para o novo. Pode parecer anticientífico, mas não é. Isso que eu vou dizer. Minha certeza sabem que eu só morro de amor pelas mais novas. Ou seja, quando entra na minha mente, logicamente, racionalmente, conceitualmente, um novo visual das coisas, eu tenho que revelar para o mundo exterior o que me acometeu assim interiormente. E o senhor acredita num novo Brasil e num Brasil uno? Essa unidade novamente, ministro? Excelente pergunta. Acredito por causa da democracia. Eu não falei que a democracia é o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor mestre de obras. Agora ela não vence por nocaute. Ela vence por acúmulo de pontos. A democracia vai nos tirar dessa chuva ácida, vai nos salvar. Eu já fiz um poema dizendo o seguinte: o sabiá, no mês de setembro, traz a primavera no bico para Brasília. Quem traz no bico a primavera é o sabiá. Você pode olhar, no início de setembro, os sabiás vem que vem. Mas o grilo faz mais. O grilo picota esse imenso manto da noite brasileira e flagra o dia escondido lá dentro. E num regime de democracia, essa possibilidade é muito maior. Eu sou otimista e não estou delirando não aqui.
E eu votava assim. Eu tinha uma linguagem realmente heterodoxa, mas, por desta parte, o conteúdo dos meus juízos, das minhas análises, o conteúdo era técnico. O senhor se arrepende de algum voto? Em rigor, não. Em rigor, não. Eu já votei ali, sobretudo em matéria penal, meio doloridamente, sofridamente, confrangidamente, de ter que mandar para trás das grades pessoas que tiveram uma história política, ideológica bonita no Brasil. Mas arrependimento propriamente dito, não. Porque eu votei, procurei saltar na hora das votações para o topo da minha consciência, que é a parte, digamos, mais o topo da consciência de cada um de nós, é a parte mais importante. Porque quando você se catapulta, se ejeta para o topo da consciência, vê as coisas com mais largueza, mais clareza, mais longura, mais profundidade. Agora, você tem que fundamentar e publicizar as suas decisões. E o Supremo tem feito isso. Bobbio dizia, a democracia é o governo do poder público em público. Que bonito, né? Perante o público, desnudadamente. Democracia exige devoção de todos nós ao sol a pino. Ninguém tem o direito de se tornar pontífice do bastidor, pós-doc em coxia, em camarim. Absolutamente. Agora, eu já vi o senhor defendendo a importância de a razão surgir da emoção. Não é que eu tenha pretensão de ser preciso, não, irretocável nessas definições. É porque está provado, não é, cientificamente que o ser humano, no ventre materno, ele sente primeiro do que pensa. Não é? Então, o sentimento tem mais história para contar do que o pensamento. E eu começava pelo sentimento. Não que eu terminasse com o sentimento necessariamente, mas eu sempre começava as minhas análises pelo sentimento. Os seus votos emocionavam, tanto que isso era um dos principais comentários em relação à sua presença no Supremo Tribunal Federal. Tobias Barreto, ele dizia, direito não é só uma coisa que se sabe intelectualmente, é uma coisa que também se sente emocionalmente. Você não tem como levantar o olho da emoção sem antes levantar a pálpebra da intuição, da premonição, da imaginação. Volto a Einstein. Olha, aspas, Einstein. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então é preciso ter humildade para a gente também analisar as coisas pelo que é quociente emocional e não unicamente pelo QI, quociente intelectual. Ministro, para quem fica com saudade de ouvir seus votos lá no Supremo, ou já leu todos os livros, como é o caso aqui, tem uma coisa maravilhosa. Desde o meio do ano, o senhor também está no microblog, o Twitter, né, na rede social. Fazendo uma experiência. Eu já separei uma aqui, ó. Minha razão é cheia de si, meu coração é cheio de mim. Prefiro-o. É bem nisso que o senhor está falando. Minha razão aí. é posuda, cheia de si. O meu coração é cheio de mim. Eu prefiro o meu coração. Um coração rodado vale mais do que um 0 quilômetro. Vale muito mais do que um 0 quilômetro. Desconfie de quem não ama, de quem não solta as amarras desse navio chamado coração e singra, né, o mar aberto, correndo todos os riscos. É como a arte, né? Na correnteza da arte, pegar no leme é que pode dar em naufrágio. A vida é assim, às vezes é preciso ficar à toa, às vezes é preciso ficar à toa. Entregar o leme à própria canoa, o que exige muita coragem, né? Às vezes. Já que o senhor falou disso, eu me lembrei que uma vez também, justamente um dos seus pensamentos é de que o vento é a sua âncora. Não é? O senhor falou isso. O vento é minha âncora. O vento é sua âncora. Então, e esse vento levou o senhor para onde o senhor imaginava, ministro? Sempre que eu dou ouvidos ao coração, com toda a pureza, eu me saio bem. É preciso dar ouvidos ao coração da gente. É preciso dar ouvidos ao coração da gente.
porque o coração da gente sabe das coisas. Se você está com pureza de propósitos, limpeza de intenções, no ponto de partida você não quer passar ninguém para trás, você está em ótima companhia. É como o eleitor, né? O eleitor tem o dever de livrar essa respeitável senhora de nome política, livrar das más companhias. Isso é um dever do eleitor, salvar de más companhias essa respeitável senhora de nome política. Senão, ele vai votar errado e será, ao mesmo tempo, vítima, né, de sua má escolha e cúmplice de sua própria desgraça. O voto é responsabilidade, é direito, mas é também responsabilidade. Se cada um de nós bater no peito, né, para dizer, nesta quadra histórica da vida brasileira, o meu melhor amigo é o Brasil e eu sou apenas o meu amigo número 2. O meu amigo número 1 é o Brasil. O meu amigo número 2 sou eu mesmo. Se cada um disser isso, né, sobretudo agora nessa fase conturbada, como estaremos agindo corretamente, civicamente? E tem outra postagem do senhor aqui. O senhor está falando aí, eu já me lembrei de outra, achei. O senhor diz assim: tudo que o teclado da urna eletrônica espera é que primeiro a gente converse com os próprios botões. Esse nome é alternativo da consciência. Quando a gente vai ali para a urna eletrônica, tem que conversar com os próprios botões. É o alternativo nome da consciência. Consciência é essa conversa com os próprios botões. Não é só chegar lá e sair Não apertando. É só chegar apressadamente. Apertando os botões. Por isso que eu acredito no Brasil, porque nós estamos experimentando há 30 anos um regime depuradamente democrático. O senhor que já concorreu e, inclusive, foi muito assediado neste ano para sair candidato e não voltou para a política, não entrou para a política aí. Lá, muito antes, foi né, candidato. Por que, hein, ministro, o senhor não voltou, não aceitou? É que você sai do Supremo depois de 10 anos, você sai do Judiciário e o Judiciário não sai de você. Você tem satisfações a dar a ele. O modo de ver o direito, a realidade, é suprapartidário, é supra-religioso, é impessoal, é objetivo, é equilibrado. O senhor acha que isso poria em xeque votos que o senhor deu lá no Supremo? Eu até digo que não, mas eu mesmo me imponho, né, esse dever de não voltar para a vida política, para a vida religiosa numa perspectiva ortodoxa. Não é por uma decepção? Não, não é não. Então eu continuo achando que nós temos uma responsabilidade sim com a política, mas não me disponho à filiação partidária. E dentro, já quase terminando a nossa conversa, dentro das suas poesias e meditações, quando o senhor vai na linha de que o vento é a sua âncora, o senhor espera que esse vento leve o senhor para onde daqui para frente? Para bom lugar, sempre. Eu tenho um poema na linha do que você está perguntando, antigo, que é o seguinte: não tenho metas ou objetivos a alcançar, eu tenho princípios. E na companhia deles, nem me perguntam onde vou chegar. Não é? O princípio da legalidade, da transparência, da publicidade, da eficiência, da impessoalidade. Quem gravita em torno dos princípios jurídicos, os valores filosóficos em direito mudam de nome, eles se chamam princípios, né, jurídicos. Quem gravita em torno dos princípios jurídicos passa a vibrar numa corrente energética positiva, afirmativa, honrosa, né, e as coisas boas começam a acontecer. Olha, quer que eu cite Einstein de novo? Einstein diz: tudo é energia. É como se ele dissesse, atualizando a linguagem, se tudo é energia, vibre na frequência energética da axiologia, falando filosoficamente, e da deontologia, juridicamente falando. Você gravita em torno das instituições, gravita em torno dos princípios jurídicos, que coisa boa. Você chegará sempre a bons resultados. E isso deita raízes, a meu juízo, em Einstein. E isso me remete a outras duas postagens aqui do senhor. Feliz é quem nunca desiste de aprender, quando há tantos que só aprendem a desistir. Perfeito. E essa que eu ia dizer, achei ele aqui, que é o que eu ia comparar com essa situação que o senhor observa, que aqui, entre os guardados do dia, sempre se acha uma poesia. É um otimista o senhor, né, ministro? Sou. E hoje, a própria neurociência comprova
que a mente humana racional não sabe cortar, não pode usar de uma tesoura mental para cortar o otimismo da propositividade, a lógica mais cartesiana, né? Não sabe cortar. Todo mundo que é otimista é propositivo, é imaginativo, é criativo. Não é interessante isso? Não é que o pessimista não tenha seu valor, mas ele fica na primeira fase do processo de percepção das coisas, de relacionamento com o mundo exterior. Ele se indigna, ele se resigna, ele não aceita disfunções, tudo ótimo, mas fica nisso. Ao passo que o otimista, ele experimenta um salto quântico para a propositividade. Ele se torna criativo. E eu acho que é uma razão poderosa para que eu seja um otimista. E a gente vai sair daqui mais otimista hoje, ministro. Que bom! Muito obrigada pela conversa.